Conversa com meu povo, que nada se perca. A Igreja nos põe diante dos olhos, do coração e da alma a multiplicação de pães e dos peixes, narrada pelos 4 evangelistas, o que mostra a importância que tal fato adquiriu na vida dos primeiros cristãos. No 17º domingo do tempo comum, estamos com a narrativa de São João, que chama os milagres com um título muito expressivo. São 7 sinais, assim chamados por causa de seu valor profético, que colocam os que os veem diante da decisão de crer ou não crer. Vejamos o que diz o Evangelho, introduzindo-nos no Evangelho, no milagre. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Acontece uma manifestação do poder de Jesus, poder que ele tem de realizar milagres e, ao mesmo tempo, a responsabilidade confiada aos seus discípulos, da primeira hora e os discípulos de todos os tempos. Ele quer que toda a multidão seja alimentada. Recolhe o pouco que havia à disposição, 5 pães de cevada e 2 peixes. Apenas uma merenda, trazida por um menino. Multiplicado o pouco que foi partilhado, a multidão se saciou tanto quanto queria. E recolheram 12 cestos com os pães que sobraram. E aqui proponho a nossa entrada em cena. Sobraram 12 cestos para o novo Israel de Deus, novas 12 tribos que nasceram e se multiplicaram em torno dos 12 escolhidos por Jesus. Quer dizer que sobrou para nós. No plano de Deus, ninguém é destinado à exclusão do amor infinito que é Jesus e que Ele manifesta. Não dá para ser cristãos de verdade e ao mesmo tempo acomodar-nos diante da fome, da carência, a miséria e a marginalização de quem quer que seja. Mas Jesus realiza sinais que indicam sua receita para multiplicar. A própria escolha dos seus apóstolos foi um modo generoso de olhar para todo lado e escolher quem parecia pequeno, limitado ou pecador, incluindo-os no grupo daqueles que viriam a ser colunas da igreja. São pequenos que crescem com a graça de Deus. Com a força do Espírito a ser derramado, fariam maravilhas. Jesus multiplica a cura para os doentes, acolhe e reintegra leprosos, supera a convicção corrente de que uma cegueira fosse um castigo ao doente ou à sua família, vai ao encontro da viúva de Naim ou à casa de Jairo, e um menino e uma menina voltam à vida. O derradeiro sinal profético antes da sua paixão foi o milagre, a nova vida dada ao seu amigo Lázaro, num evento que realiza e manifesta um misto de amizade, profissão de fé das irmãs do falecido e vitória sobre a morte. Até tocar em sua roupa significa espalhar generosamente suas manifestações de amor. Pecadores, publicanos, prostitutas, uma mulher adúltera,
Ninguém fica excluído do seu amor. E quanto mais o distribui, mais cresce e se multiplica. Quando ele instituiu a Eucaristia, estava pensando em todos, oferecendo pelo ministério ordenado daqueles que são ordenados, pela celebração do mistério com a comunidade cristã, a abundância de seus bens mais preciosos, sua própria presença dada como alimento. Conta São Paulo: eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. As consequências em nossa vida concreta também se multiplicam. Comecemos por aceitar o convite à multiplicação da presença do Senhor, que está conosco na Eucaristia até o fim dos tempos. A mesa está pronta. Preparemo-nos bem para comer o pão da vida que nos sustenta para a vida eterna, aqui e depois de nossa Páscoa pessoal. Sejamos como aqueles servos de uma parábola, a sair pelas ruas e praças com o testemunho e a palavra, homens e mulheres transformados pela Eucaristia na multiplicação dos sorrisos, na acolhida e convites, a fim de que todos tenham um dia assento à mesa do Senhor. Multiplicação de pães fala de alimento e de sustento. Se nos deixa indignados a falta de pão para todos e as injustiças sociais que estão por trás das misérias existentes, multiplique-se nossa sensibilidade e responsabilidade social. Nas primeiras comunidades cristãs, o apelo à participação e à solidariedade já se manifestava quando as comunidades da Judéia passaram necessidades. Os discípulos decidiram, cada qual segundo as suas possibilidades, mandar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim foi feito. E enviaram a ajuda aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Cada cristão, homem ou mulher, recolhe os 5 pães e os 2 peixes, que podem ter nome de roupa, alimento, ajuda material, apoio, envolvimento em projetos sociais e caritativos, e põe à disposição daquele que multiplica tudo que generosamente é ofertado. Já pensamos em rever nossas gavetas e armários, onde guardamos o que pensamos ser útil e só serve para acumular coisas? Vale ainda o desafio de que todos nós cristãos assumamos um compromisso em primeira pessoa de alguma iniciativa de caridade e serviço, de acordo com o que o Espírito Santo nos inspirar. E quem pensa não ter nada, aceite o convite de ir aos Atos dos Apóstolos, quando um paralítico pediu ajuda. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. Irmãos e irmãs, os dons que cada um recebeu, sejam quais forem, sejam postos à disposição e Jesus os multiplica. Ele faz o milagre. Nada se perde do que cada um tem e oferece para servir. Tudo vale, porque Deus quer envolver, salvar e dar a vida plena para todos,
aqui nesta terra e na eternidade. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós vivemos sempre essa graça do diálogo que acontece através dos meios de comunicação. Além das possibilidades de diálogo, quando uma pessoa vem conversar com os bispos, ou quando nós vamos às paróquias. Mas esta oportunidade, através deste programa, há de ser sempre aproveitada por todos nós. Se você quiser, mande para a Fundação Nazaré de Comunicação sua pergunta e nós juntos vamos buscar as respostas. Maria Creus Araújo, de Belém, perguntou: o senhor já explicou, mas ainda continuam dúvidas. Na hora da consagração, pode-se erguer as mãos? Vejo que acólitos e ministros não fazem. Veja só, na liturgia não consta esse elevar as mãos na hora da consagração. Como acontece a consagração? O sacerdote toma o pão, depois o vinho, isto é meu corpo, isto é meu sangue, e eleva para a adoração do povo todo que está ali presente. Depois, o sacerdote faz a genuflexão ou a inclinação profunda, no meu caso, por causa de situação de saúde, e o povo todo também se inclina e as pessoas que podem estão ajoelhadas. Não está previsto na consagração esta extensão das mãos na direção do altar. Eu, sinceramente, não sei de onde nasceu esta prática, mas isso não está previsto na liturgia. Eu fico sempre pensando quando alguém pergunta, pode ou não pode? Eu estou dizendo, não está previsto, quer dizer, não tem que fazer isso, né? Não está previsto que se faça esse gesto. Se alguém faz, eu não vou brigar com a pessoa por causa disso. Juscelia Campos, de Belém, diz assim: a oração da paz deve ser dita somente pelo sacerdote? Sim. Juscelia, a liturgia é toda feita através de um diálogo. Pensa o rito da comunhão. Primeira coisa que se faz, depois do Por Cristo, da doxologia, quando termina a oração eucarística, agora começa o rito da comunhão. Vejam que dinâmica bonita. Oremos como Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Aproveito para dizer, se alguém quer estender as mãos, estenda, mas não é previsto, não é obrigado, também não é pecado estender as mãos no Pai Nosso. Depois você começa algumas coisas que estão dentro do rito da paz. A oração, livrai-nos de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz. Você pede a paz para o mundo. Depois o sacerdote diz, ou o povo todo diz, porque o padre começa a dizer livrai-nos, etc. E o povo diz, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E o sacerdote reza a oração da paz, a que o sacerdote diz e o povo adere com o amém. Então, a paz no mundo, a paz na comunidade, a paz na assembleia reunida, a paz do Senhor esteja convosco, e depois o abraço da paz, a saudação da paz. Paz no mundo, paz na igreja, paz na comunidade reunida, paz entre as pessoas. E aí a gente invoca aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só que bela dinâmica. Por isso, não é feito para todo mundo rezar juntos. Tem essa estrutura muito dialogal entre quem preside, o padre ou o bispo que preside a Santa Missa, e o povo de Deus que dela participa. Fátima Cordeiro, de Belém. É importante ser devoto de algum santo e por quê? Bom, eu acho que uma coisa muito comum na vida é a gente seguir bons exemplos, não é? Então, uma pessoa que tem o carinho pelo estilo de um santo, não é? Ela tem a devoção. Devoção é o carinho, é a oração, é contar com a intercessão,
e olhar para o exemplo que aquele santo nos deixa. Importante? É. Bonito? É. Obrigatório? Não. A nossa devoção primeiro, tirando, é claro, Jesus, que ali é a adoração que nós temos, mas a devoção primeiro com aquela que viveu plenamente a palavra, que é a Virgem Maria. Depois a devoção dos santos fica na liberdade de cada pessoa. Nazaré Moraes de Belém. A Igreja de Belém está expandindo as áreas missionárias. Temos sacerdotes para concretizar o trabalho? Veja, Nazaré, temos sacerdotes, temos diáconos, religiosos, religiosas, membros de comunidades de vida e de aliança, muitos leigos missionários, temos a instalação da comissão missionária arquidiocesana que está em curso. Então nós temos muita gente, não é simplesmente o padre que vai estar à frente de uma área missionária. Nós temos muitas outras pessoas, cada uma com o seu ministério, com a sua vocação, e todas essas pessoas contribuem para a expansão missionária da nossa arquidiocese. Luísa Belquimol. Qual é a mensagem contida na transfiguração do Senhor? Basta a gente tomar a palavra. Transfiguração quer dizer mudar de figura. É claro que os apóstolos de Jesus e os outros discípulos eram pessoas simples, limitadas, e pessoas que ficaram como que um pouco assustadas quando Jesus falou de cruz, de sofrimento, de morte. E para, vamos usar essa palavra, retirar o escândalo da cruz, para que eles soubessem que Jesus ia passar pela morte, pela cruz e pela morte, mas depois ia ressuscitar, ele chama aqueles 3 discípulos lá no alto do monte e se transfigura. Então, a primeira mensagem é acolher a mensagem de Jesus que nos muda a vida, a graça de Jesus que nos transfigura a partir do nosso batismo. Outra mensagem é que a fé também nos transfigura, nós somos cada dia melhores quando vivemos a fé, quando vivemos na esperança e na caridade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.